Amém, aleluia. Nós vamos declarar que nós precisamos de Jesus todo dia, amém? Declare. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol, o farol teu. Preciso, como eu preciso. Declare. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. La, 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 la. Declare. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol, o farol teu. Preciso, como eu preciso. Declare. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Deus da minha vida. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Bem forte. Eu preciso do Senhor. Aleluia, aplaude e glorifique o nome dEle. Santo, santo é o Senhor, aleluia. E essa canção nós vamos dizer que nós vamos levantar as nossas mãos para adorar ao Senhor. Nós vamos gritar o nome do Senhor, nós vamos bem dizer. Então não dá para ficar parado, irmão. Tem que glorificar, tem que cantar. Tudo para a honra e glória do Senhor, aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
direi teu santo nome, levantarei as minhas mãos e gritarei. Oh, 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 bem forte. Oh, 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 oh. Ao Senhor bem forte, aleluia. Nós vamos cantar a próxima música. E ele venceu a morte, ele triunfou. O refrão ele é bem fácil, eu quero que você cante. Que ele venceu a morte, que ele triunfou, que ele venceu, que nas trevas sua luz brilhou, aleluia. Medite na canção, cante junto. Vamos lá. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade tem. Céus e na terra. Por seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou. E o novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou. E um novo e vivo caminho abriu ao Pai. É fácil, né? Vamos lá cantar junto com a gente. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade tem nos céus e na terra. Por seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou. O preço foi pago, está consumado. Venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou. E um novo e vivo caminho abre. Ele venceu, sobre a morte triunfou. Venceu, nas trevas sua luz brilhou. E um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Nós vamos declarar que a morte não pode detê-lo, porque ele venceu, aleluia. A morte não pode detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, só isso, ó. Ele venceu, por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, ele venceu novamente. A morte não pode detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu, por seu
sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, Ele venceu sobre a morte, triunfou, venceu nas trevas, sua luz brilhou e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, triunfou, venceu nas trevas, sua luz brilhou e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Aleluia! Aplauda o Senhor, pode glorificar enquanto aplaude Ele. Aleluia! Nós vamos cantar uma música e através dessa canção eu quero que você declare o nome dEle, que é lindo, que é maravilhoso, que cura e que liberta, amém? Se você crê, se você confia, abra o seu coração, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito e declare o nome dEle, aleluia. E peça para que Ele enche este lugar com a glória dEle, amém? Aleluia! Do Senhor, adore o nome dEle nessa manhã. Santo, santo, santo és tu, Pai. Queremos que a tua glória enche este lugar. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração contrito e quebrantado, que clama por ti. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado num trono de glória, aleluia. Sei que não rejeitas um puro coração contrito e quebrantado, que clama por ti. O nome dEle é Jesus. Declare. Nome tão lindo. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração contrito e quebrantado, que clama por ti. O nome dEle é Jesus. A tua igreja, enche este lugar, anseio por ti, enche este lugar com a nuvem da tua glória, enche este lugar, anseio, vamos lá, enche este lugar com a, aleluia. Enche esse, a igreja pedindo, Pai, aleluia. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, levante a sua mão. Anseio por ti, o nome dEle é Jesus.
Tu és santo. Nós vamos cantar essa última canção. E essa última canção você precisa cantar, você precisa se entregar ao Senhor. Você vai estar dizendo que você entrega o seu coração, que você está se entregando a Ele, que você está celebrando a Ele, aleluia. Então, você pode isso aqui à frente. Deus está vendo você, Deus está vendo a sua adoração, aleluia. Ele quer te ouvir, Ele quer te ver, aleluia. Ele quer sentir que você está ligado com Ele, aleluia. Que você está sentindo a presença dEle nessa manhã, aleluia. Aleluia. Tu és santo. Declare. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, pra te exaltar com todo o meu amor. Louve. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E nele há toda a terra celeste, aleluia, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E nele há toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Declare, Jesus, a tua adoração para Ele e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor somente ao Rei Jesus, o Senhor. Aleluia, tu és santo, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Você
Você está preparado para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã? Então vamos orar. E nessa oração peça para o Senhor falar contigo por meio dessa mensagem. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que neste momento, ó Pai, estamos aqui com nossos corações abertos e quebrantados em Tua santa presença e pedimos que o Teu glorioso Espírito Santo venha falar conosco por intermédio da mensagem desta manhã, Senhor. Derrama da Sua presença, da Sua unção sobre as nossas vidas, de forma, ó Pai, que venha nos fortalecer, nos encorajar, ó Pai, nos dar fôlego para seguirmos adiante, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos desde já. Amém? Graças a Deus. Para os amados irmãos que gostam de acompanhar a mensagem pela Bíblia, vocês podem irem abrindo o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, e daqui a pouco mais nós vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos ali. Então você pode achar com o tempo. Meus amados irmãos, o título da nossa mensagem é As Grandes Crises da Vida. Amém? As grandes crises da vida, meus amados irmãos, elas vêm muitas vezes numa grande velocidade para cima de nós, e muitas vezes ela nos espanta, nos assusta. Isso é natural. Mas em meio às crises que todos estão passando no mundo, o que vai mudar é como cada um de nós vamos passar pelas crises. Muitos passam chorando, outros depressivos, mas eu sou daqueles que passam lutando, peleando. E eu sei que você também é. Eu sei que você também é. Então, meus amados irmãos, as grandes crises da vida, ela traz profundos amadurecimentos para a nossa vida. Os momentos de crise também é momento de adquirirmos sabedoria, experiências, como jamais vivemos antes em outros tempos. Por isso, meus amados irmãos, nessa manhã, eu estou aqui para te dizer que as crises vão passar. Você vai passar pela crise. E quando você chegar lá do outro lado e deixar essa crise para trás, você vai perceber que você se tornou uma pessoa muito mais forte do que você era antes. A crise logo é uma oportunidade que se abre para as nossas vidas, para crescermos, para amadurecermos, para nos tornarmos mais fortes do que antes. Por isso não se assuste com as crises da vida. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus poderoso que vai nos ajudar, que está nos ajudando a cada momento. E Ele nos dará a vitória. Amém? Graças a Deus. A primeira coisa que eu aprendo, em as grandes crises da vida, elas nos levam à maturidade. Diga assim, maturidade. Maturidade. Vamos agora ali para Lucas, no capítulo 15, vamos fazer a leitura do versículo 11 ao 16, que nos diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o serviço, para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Até aqui. Daqui a pouquinho nós seguimos. Aqui nós temos a história do filho pródigo.
Meus amados irmãos, nós podemos logo de cara perceber que esse filho que pediu a sua parte da herança, e em pouco tempo pegou toda a parte da herança que lhe cabia e foi por uma terra distante, e ali ele viveu irresponsavelmente, da forma que ele bem entendia, e aos poucos ele foi acabando com aquela herança preciosa que seu pai tinha lhe dado. E a coisa foi se definhando, e aos poucos, quando ele percebeu, se fosse os amigos, se fosse as alegrias, e ele se encontrou em uma grande crise, a tal ponto de estar na miséria e não ter nem o que comer. Conseguiu um emprego onde ele alimentava porcos, e ele desejava no mínimo poder comer que nem aqueles porcos estavam comendo, mas diz que nem isso foi lhe dado direito. Nesse momento ele pega e recorda de onde ele tinha saído. Ele se lembra quem ele era. Se lembra da casa do pai, como ele tinha abastança lá, como ele tinha fartura de alimento, como ele tinha os cuidados do pai por ele, como ele não estava sozinho. E diz que esse filho pega e nessa situação ele se lembra do seu pai. Se lembra do seu pai. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que a imaturidade do filho pródigo trouxe graves consequências para a própria vida dele. Ele pediu a herança do seu pai, ele quis viver do seu próprio jeito sem dar satisfação para ninguém. Ele desperdiçou irresponsavelmente, ele fez inúmeras trapalhadas em sua jornada de tentar viver longe do seu pai. E chegou um momento que ele acabou com os frutos que o seu pai tinha lhe dado, que era aquela herança, e aí começou a vir a nova safra, que era justamente aquilo que o filho pródigo estava plantando no tempo que estava fora do seu pai, desperdiçando os bens. Então ele passou por miséria, e aí ele estava colhendo os frutos das suas escolhas, pois ele gastou tudo, e veio uma grande fome sobre a terra, e ali a vida foi extremamente dura e severa com o filho pródigo. Meus amados irmãos, trazendo esta passagem para o contexto que estamos vivendo hoje, é uma grande infantilidade pensarmos que podemos ser felizes longe da casa de Deus, longe da presença de Deus, pois Deus é o nosso Pai, que nos guarda, que nos protege. Muitas vezes pessoas imaturamente pegam a herança do Pai, aquilo que Deus já lhe deu, a sua alegria, as suas bênçãos, e a semelhança desse filho pródigo pega tudo aquilo e se esquece da casa do Pai, se esquece que existe um Deus amoroso que sempre está cuidando de nós, e esquecendo disso pega e vai viver a sua vida da maneira que bem entende. Enquanto estamos abastecidos por aquilo que recebemos da presença de Deus, continuamos indo bem. Mas aos poucos vamos fazendo trapalhadas porque não temos mais Deus para estar nos orientando, ou deixamos de nos sujeitar a Deus, porque Deus sempre nos orienta, nós que fechamos os nossos ouvidos, e vamos viver os nossos caminhos distante da presença de Deus, e muitas vezes acabamos colhendo os frutos das nossas próprias escolhas. Hoje o mundo, se nós fôssemos aplicar isso aqui de uma forma geral no mundo, nós podemos perceber que o mundo é esse filho pródigo, que enquanto estava na casa de Deus, enquanto tinha comunhão com Deus, enquanto Deus estava
Aliás, Deus está sempre cuidando de nós, mas quando o mundo renuncia aos cuidados de Deus e quer viver a sua vida sem temência a Deus, começa a colher esses frutos amargosos. E hoje a terra está passando por grande assolação, porque as pessoas pararam de colocar em primeiro lugar o seu Deus, pararam de buscar a presença de Deus para a sua vida, pararam de regrar as suas vidas dentro dos conceitos que Deus estabeleceu e escolheram viver a sua vida absolutamente dentro dos seus próprios conceitos, suas próprias vontades, e as consequências estão aí para o mundo inteiro enxergar, ver. Meus amados irmãos, não é tempo de meninice, mas é tempo de maturidade. É tempo, meus amados irmãos, de nós amadurecermos a nossa fé. Nós não podemos modificar a colheita que estamos tendo hoje, mas sabiamente nós podemos escolher a colheita que está no porvir, plantando hoje as melhores sementes. O filho pródigo diz que ele pegou aquela colheita que herdou do seu pai e desperdiçou tudo. Não pensou no futuro. E por isso caiu em miséria, caiu em desgraça. Mas hoje nós podemos mudar a história. Nós temos o poder de mudar a nossa história. Comece hoje a plantar a sua próxima colheita. As grandes crises da vida nos levam a fazer escolhas de gente grande. A escolha está em nossas mãos. O futuro, meus amados irmãos, que vamos viver está em nossas mãos. Vamos escolher com sabedoria e com maturidade, plantar as melhores sementes, para que as próximas gerações tenham o que colher. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Em segundo lugar, as grandes crises da vida nos levam a reinventar a nossa história. Reinventar a nossa história. Vamos para a leitura agora do versículo 17 ao 24, ainda de Lucas capítulo 15, que diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Eu lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam-me a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Graças a Deus. Nesse momento aqui da história, diz que o filho pródigo, primeira coisa, ele cai em si. Cai em si. Ele estava lá num estado deplorável, humilhante, passando fome, mas de repente ele se lembra do tempo que ele estava na casa do seu pai. Quem sabe em sua memória ele trazia aqueles banquetes maravilhosos que tinha na casa do seu pai, aquela cama quentinha para dormir, aquela família, os conselhos do seu pai que ele acabou ignorando. Mas quando ele chegou naquele estado deplorável, aquele estado de humilhação severa, por consequência das escolhas dele, ele se lembra da casa do pai e ele diz: tornarei para a casa de meu pai. Ele se lembrou que ele tinha um pai.
ele se lembrou que ele tinha alguém por ele. Trazendo isso para o nosso contexto, é tempo da humanidade se lembrar que existe um Deus, parar de viver nessa lamaçal que se chama pecado. É tempo de arrependimento, é tempo de revermos a nossa história, reescrevermos o nosso futuro. É tempo de tornarmos novamente para Deus, para Deus. O mundo aos poucos foi deixando Deus em segundo plano, e agora está pagando um alto preço. Não porque Deus é severo, não porque Deus é cruel e está castigando a terra, mas porque deixou de ouvir a voz de Deus, de um Pai maravilhoso, que dizia para os seus filhos: não faça isso porque você vai se machucar, não vai por esse caminho porque você vai se perder, não faça tal coisa porque você vai se entristecer. Deus não é um Deus severo, Deus é um Deus de amor e misericórdia. O problema é que as nossas escolhas, as nossas atitudes, muitas vezes sem nós perceber, nos afastam da presença de Deus e nos faz passar por tais situações dificultosas. E ali começamos a sofrer, passar tribulações, humilhações. Vêm as pragas, vêm as dificuldades, vêm os desânimos. Mas isso só acontece não é porque Deus está calcando, pesando a mão sobre nossas vidas. Mas isso acontece por escolha da humanidade ter se afastado do seu Deus. Não é porque Deus está nos oprimindo, mas é porque a humanidade está agonizando pela falta da presença do seu Deus, que outrora vivíamos em plena comunhão com Deus, mas devido às circunstâncias que o mundo vive, as pessoas começaram a se tornarem os próprios deuses das suas vidas, começaram a fazer o que bem entendiam, o que bem desejavam, começaram a se render às paixões desse mundo, em outras palavras, se contaminaram e começaram a viver no lamaçal do pecado, sustentando, que nem o filho pródigo, porcos, mas passando fome e miséria, exclusivamente por causa que se afastou do seu Deus. Mas é tempo de reescrevermos a nossa história, é tempo de arrependimento sobre a face da terra. É tempo de nos lembrarmos que existe um Deus criador, um Deus que criou os céus e a terra e que se importa conosco. É tempo de lembrarmos que nós deixamos de lado um Deus poderoso que está de braços abertos esperando os seus filhos tornarem novamente para Ele. Deus não tem prazer nenhum em ver a humanidade sofrendo, perecendo em seus caminhos, em seus pecados, mas Deus, Ele está ansioso e esperando o retorno da humanidade para buscar a presença dEle. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de assim como esse filho pródigo se arrependeu, caiu em si, acordou para a realidade, e começou a se lembrar do tempo que ele andava com o seu pai. É tempo de nós lembrarmos do tempo que nós andávamos com o nosso Deus. Saudade eu tenho do tempo em que nós chegávamos na escola, tempo de pequeno. Tinha ali sempre uma oração no início da aula. Rezava um Pai Nosso. Existia respeito com Deus. As crianças aprendiam Deus de cedo. Mas o homem vai lá e tira todas essas coisas. Começa a se afastar de Deus. E agora as gerações estão sofrendo as consequências. Mas é tempo de olharmos para Deus novamente. Porque Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu deste mundo. Mas Ele continua, assim como simboliza o pai do filho pródigo, Ele continua de braços abertos, pronto para nos acolher, pronto para nos dar uma nova chance, uma nova vida, pronto para nos restaurarmos, pronto para reescrever a nossa história.
Deus tem uma nova história para esse mundo. O problema é que muitas vezes o mundo não quer dar ouvidos para Deus. E sai colocando a culpa em tudo quanto é coisa. Mas não tem a humildade de se arrepender e reconhecer que se perecemos muitas vezes, não é porque Deus é mau, mas é porque nós deixamos de priorizar as coisas de Deus. Paramos de viver a vida que Deus desejava que vivêssemos. Porque quando Deus diz faça isso, faça aquilo outro, é porque Ele é um Pai amado e sabe o que é melhor para nós. Quando deixamos de fazer essas coisas e agimos em rebeldia, aí sofremos as consequências. Mas não foi Deus que te castigou. Graças a Deus. Reconhecer os erros, arrependimento e reconciliação. Esse tempo se chama hoje. Tempo de reescrevermos nossa história. Para nós mudarmos a nossa história, precisamos reconhecer quem somos e onde estamos. Você é um ser criado por Deus. E se estamos passando por grandes lutas e grandes tribulações, não significa que você é luta e tribulação. Você ainda continua sendo um filho de Deus. Por isso é momento de se lembrar do seu Deus como nunca antes. Se agarrar firme a Ele. Ele diz nessa passagem, diz que o filho vai retornando para a casa do seu pai, e o seu pai diz que ao avistá-lo, o pai sai correndo ao encontro do filho e o abraça e o beija. É tempo de nós recebermos um abraço e um beijo de Deus. Mas isso só é possível através da nossa reconciliação, nosso arrependimento e tornarmos novamente em direção a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Para nós mudarmos a nossa história, precisamos correr para os braços de Deus. Corra para os braços de Deus novamente. Se você já ora, ora mais. Se você já busca a presença de Deus, busque mais. Se você tem se fortalecido em Deus, se fortaleça mais. É tempo de maturidade. Tempo de reconciliação, tempo de reescrevermos a nossa história, porque as crises nos levam muitas vezes a repensarmos o que temos vivido, e é hora de acertarmos os ponteiros novamente. É tempo de cairmos em si que nem o filho pródigo. Vamos perceber que se afastamos de Deus, então agora a gente vai dar meia volta e começar a voltar para a presença de Deus. Amém? Vamos voltar para Deus, irmãos, com mais força, com mais coragem, com mais ânimo, porque Deus tem cuidado de nós. Graças a Deus. Em terceiro lugar, as grandes crises da vida nos levam a enfrentar nossos medos. Enfrentar nossos medos. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim com coragem: enfrente seus medos. Enfrente seus medos. Graças a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32 diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhes respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca te desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para que eu festejasse com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo,
e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Amém? Enfrentar nossos medos. Preste atenção nisso. Você acha que foi mole para o filho pródigo cair em si e admitir que ele tinha errado, falhado e se afastado da casa de seu pai? Você acha que ele não teve que enfrentar o medo daquelas pessoas ao meio do caminho, julgando, condenando ele, que nem aqui na história diz que o próprio irmão dele ficou brabo quando ficou sabendo que o filho tinha retornado para a casa do pai? Mas eu digo para você, meus amados irmãos, tenha coragem de enfrentar os seus medos. As mudanças, elas geram um impacto em nossa vida, e nem todos têm maturidade para entender. Assim como o filho pródigo no início da história foi imaturo e saiu desperdiçando tudo aquilo que o seu pai tinha lhe dado, assim ainda tem pessoas que não saíram da casa do pai, mas ainda são imaturas e não nos compreendem muitas vezes. Não entende as nossas fraquezas, não entende o que nos levou a nos afastarmos de Deus. Mas eu digo para você que o pai entende. Por isso ele disse, né? Meu filho, você sempre estava comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Saiba que Deus está ansioso, esperando a humanidade tornar para Ele. Eu e você fazemos parte do povo de Deus, mas é tempo de repensarmos nossas vidas. É tempo de reconciliação. É tempo, meus amados irmãos, de enfrentarmos o nosso medo. É tempo de nós mudarmos de vida. É tempo de nós olhar para trás e reparar que nós deixamos um Deus poderoso que está de braços abertos e está com saudade de nós, nos esperando novamente nós retornarmos para casa. E esse Deus poderoso, quando nós temos a atitude de regressar para Ele, regressar para a casa dEle, regressar para debaixo da proteção dEle, diz que Ele nos acolhe, diz que Ele diz depressa, tragam novas roupas, colocam um calçado nos pés dEle, e dá-lhe um anel da família, matem o bezerro cevado, e vamos nos alegrar, vamos comemorar, porque esse meu filho estava morto, mas hoje ele reviveu, ele voltou para o seu Deus, para o seu Pai. Meus amados irmãos, não pense que Deus está feliz em ver a grande crise mundial que está acontecendo. Não pensa que Deus aprova todas essa mortandade que está sobre a terra. Mas eu vejo Deus como esse pai do filho pródigo, um Deus que está de braços abertos, olhando para a humanidade. Não foi assim que Jesus Cristo foi crucificado? Os dois braços? Braços abertos. E esse Deus pacientemente está esperando a humanidade cair em si e parar de agonizar em seus pecados, em suas falhas, e tornar novamente para Ele. O nosso Deus, Ele está ansioso à sua espera, para lhe colocar novas roupas, para lhe alimentar decentemente, como você é digno. Esse Deus, Ele está à sua espera para colocar novos calçados em seus pés,
para lhe dar novos caminhos, para reescrever a sua história. Esse Deus, Ele está preparado, ansioso, esperando para colocar uma nova aliança no seu dedo. O novilho cevado que morreu aqui na história é um simbolismo ao Cordeiro de Deus que foi sacrificado para tirar o pecado do mundo, para perdoar as nossas falhas e os nossos erros. Jesus Cristo foi à cruz e lá Ele padeceu por amor a nós. Por amor a nós. Deus escolheu entregar o que Ele tinha de mais precioso por você, por mim, para que nós saíssemos lá do lamaçal, do engano, do pecado, dos erros, das atrapalhadas da vida, e pudéssemos regressar para o Pai, pudéssemos ter comunhão novamente com o nosso Deus, na casa de Deus, debaixo das mãos de Deus, nós encontramos proteção. Debaixo das mãos de Deus nós encontramos abrigo. Debaixo das mãos de Deus nós encontramos consolo, um abraço apertado e um beijo amoroso. Meu irmão, pare de sofrer com essa crise mundial. Sabemos muito bem que milhares e milhares de pessoas têm morrido por este mundo e nós se compadecemos por elas. Mas isso não significa que você é a próxima vítima desse vírus. Mas significa que nós temos que nos apegarmos a Deus como jamais nos apegamos antes, com todas as nossas forças, com toda a nossa energia, com todo o nosso tempo. Dar a primazia da nossa vida a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, agirmos com consciência e maturidade, cair em si, parar de sair agindo como rebeldes. Deus quer te fortalecer. Deus quer mudar a história desta humanidade. Mas cabe ao homem escolher. Cabe a mim, cabe a cada um de nós tomarmos a decisão de regressarmos para o Pai. Estamos entrando em mais um período que aqui na cidade de Caxias do Sul estamos com alerta, né, da bandeira vermelha devido ao coronavírus, e provavelmente haverá novamente uma paralisação nos cultos. E nesses momentos é o momento de nós colocarmos em prática tudo aquilo que a gente aprendeu de Deus. Orarmos em casa, sermos igreja dentro de casa, sermos igreja dentro da nossa família. Mas nunca esqueça da casa do Pai, que breve ela reabre e ela tem que estar cheia, lotada, porque todo pai gosta de ver seus filhos reunidos, comemorando e festejando. Amém? Então, meus amados irmãos, aqui claramente essa parábola que Jesus contou, ela simboliza perfeitamente a crise em que o mundo está mergulhando, está mergulhado nesse momento. Mas eu digo para vocês, Deus ainda está de braços abertos, esperando seus filhos retornarem para Ele. Deus ainda está disposto a nos acolher. Deus ainda está com saudade de muitos que outrora viviam em comunhão com Deus, desfrutavam das melhores bênçãos de Deus possíveis, mas hoje estão perdidas no lamaçal do erro, do engano, nas consequências de suas próprias escolhas. Mas é tempo de reescrever a história. É tempo de nos apegarmos a Deus com todas as nossas forças. Deus vai nos dar coragem, irmãos. Deus vai nos fortalecer. Nós vamos passar por esta crise. Nós vamos atravessar essas lutas e vamos lá na frente nos olhar no espelho e vamos perceber que saímos lá na frente muito mais fortes do que antes.
Saiba que você tem um Deus poderoso que está lutando por você, que está peleando por você, e que de forma alguma Ele quer o seu mal, mas Ele quer o nosso bem. Ele quer te ver bem, Ele quer te ver feliz e alegre, e Ele tem cuidado de nós. Continue clamando, continue buscando, porque Deus está estendendo a sua poderosa mão sobre a sua igreja, sobre toda a terra. Deus está disposto a acolher o mundo inteiro, se for necessário, em seus braços, e reescrever a nova história, se for possível, para unicamente o povo parar de sofrer. Porque viver longe da presença de Deus é duro demais. Viver atolado no lamaçal de erros, enganos e trapalhadas é angustiante demais. Mas viver na presença de Deus é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Tenha sua vida no altar do Senhor. Entenda que Ele tem o melhor preparado para você, e você precisa escolher esse melhor. Porque Deus não desampara aqueles que quebrantam seu coração, humildemente reconhecem seus erros e tornam para a casa do Pai. Que Deus possa te encorajar e te fortalecer. Para nós concluir, haja com maturidade. É momento de reinventar as nossas histórias. É momento de nós enfrentarmos os nossos medos. É momento, meus amados irmãos, de entender que não estamos sozinhos. Deus tem lutado e intercedido por nós, e Ele vai nos fortalecer. Temos que deixar de lado as infantilidades e usar a maturidade e seguirmos a passos firmes nos caminhos de Deus, para vencermos as lutas, para vencermos as batalhas. E como qualquer crise, ela só vai nos fazer crescer e nos tornar mais forte. Olha para a pessoa do seu lado e diga com carinho: eu estou vendo força em você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Às vezes eu não percebo a força que tenho, mas às vezes quem me observa sabe que eu tenho força. Talvez você se encontre nessa situação, você está se sentindo fraco porque você não está percebendo a força que você tem. Por isso, quando o irmão do seu lado lhe disse: eu vejo força em você, era como se Deus estivesse olhando para você e dizendo: eu vejo força em você. Você vai vencer, você vai reconquistar as coisas, você vai prevalecer, você vai receber a vitória. Por isso, irmãos, que os nossos corações estejam sempre dispostos a buscar a presença de Deus constantemente. É tempo de reconciliação, é tempo de revermos nossos caminhos, e é tempo de buscarmos a Deus como há muito tempo não buscávamos, porque Deus tem o melhor esperando cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse instante, ó Pai amado, pedindo, ó Pai, que o Senhor nos acolha, que o Senhor, ó Pai, nos abrace nesse momento, que o Senhor, ó Pai, nos beije, que nós possamos sentir a Tua doce e suave presença, nos envolvendo com seu amor. Paizinho, nós pedimos perdão se as circunstâncias desse mundo acabaram nos afastando do Senhor. Mas, como foi pregado aqui, é tempo de retornarmos ao nosso Deus. É tempo de renovo. É tempo de recebermos novamente uma nova roupa, novas vestes, novos calçados e um anel em nosso dedo, porque nós temos parte para com o Senhor, porque foi o Senhor que nos fez. Deus, que possamos agir com maturidade, que possamos, ó Pai amado, enfrentar o nosso medo e reinventar a nossa história da maneira do Senhor,
do jeito do Senhor, porque se a gente agir apenas pelo nosso jeito, nós vamos fazer coisa errada e vamos acabar como esse filho pródigo. Mas reescreve as nossas histórias da maneira que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Nos abençoa e nos fortalece, Pai. E recebe-nos em teus braços neste momento, como um filho que se arrependeu dos seus maus caminhos e hoje torna para os braços do seu Pai. Assim nos entregamos em tua presença, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, o nosso Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, provável que a partir de amanhã, né, entra o decreto por Caxias estar na bandeira vermelha. Então vamos ficar por 15 dias sem culto aqui no templo, mas você pode fazer o seu culto na sua casa, adorar ao Senhor Jesus. Amém? Olá, meus irmãos, foi uma alegria estar com você aqui nesse dia. Espero que você tenha sido edificado pelos louvores e pela palavra do Senhor. E nós esperamos você na nossa próxima transmissão. Deus abençoe.